Shalom! Seja bem-vindo à Bíblia e à sua revelação. Meus amados, hoje, dando continuidade ao tema devocional, o título desta aula é muito pertinente, porque é falar de perdão, a importância do perdão. Em Mateus 6, versículo 12, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabemos que este versículo, esta frase, ela está dentro da oração do Pai Nosso. E para falar de perdão, esse versículo, ele é muito pertinente porque ele me ensina, ele me impulsiona a aprender a perdoar. E falar de perdão gera em nós uma grande turbulência, porque não é fácil perdoar. Não é fácil falar de perdão, não é fácil, porque o nosso lado humano, a nossa humanidade, ela tem grande dificuldade não só de compreender o perdão, como praticar o perdão. O perdão, a essência do perdão, é quando eu libero algo que me feriu, algo que aconteceu comigo, eu libero nas minhas emoções, dos meus sentimentos, até o ponto que aquilo ou a situação não me causa dor. Exemplo, uma palavra me feriu, eu ouvi uma palavra foi direcionada para mim e essa palavra me feriu. E na medida que esta palavra me feriu, eu me bloqueio em relação a quem direcionou esta palavra. E é difícil quando a Bíblia diz: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. É difícil eu entender ou colocar em prática, compreender que a pessoa me feriu e eu ter que liberar perdão para esta pessoa. Porém, queridos, falando de perdão, enquanto eu não colocar em prática em mim, entender que a palavra deste versículo é para mim, eu tenho que aprender a me perdoar. Eu tenho que trazer essa essência desta palavra para mim, porque é gerar em mim, é gerar no meu espírito, na minha alma, uma integridade com a minha pessoa para com Deus. Eu preciso aprender a perdoar, porque por mais que seja difícil e por mais que eu queira, sendo que o outro cometido, devido ao exemplo que foi citado, o outro que cometeu tal falha, e eu gera em mim essa indignação, e muitas das vezes nos dá a entender e querer que a outra pessoa que peça perdão. Mas, queridos, observe, da mesma forma que liberaram palavras ou cometeram ações ou alguma atitude que venha a esse cometido, e quando é nós que cometemos? E quando a palavra ou a ação sai de nós para com a outra pessoa? É fácil eu querer que o outro me perdoe, mas ter a consciência que uma palavra bruta saiu de mim, que uma ação possa causar dificuldade sobre a outra pessoa saiu de mim, com uma ação que eu cometi, eu tenho plena consciência do ato cometido e é eu que preciso liberar perdão. Como trabalhamos isso? Como olhamos para nós, como trazemos esse tema para dentro de nós? Porque cobrar do outro possa ser aparentemente fácil, mas quando sou eu que tenho que liberar a palavra,
não gostamos de admitir e ter consciência disso, porque é da nossa alma querer que o outro faça. Nós temos dificuldade de liberar perdão sobre os outros. Ainda mais se a ação cometida for do outro. Principalmente quando eu olho para mim e eu observo as minhas ações, as minhas atitudes, a minha compreensão, trago para mim. Por mais que eu carregue verdade dentro da minha tese, que eu estou defendendo naquele momento, a pessoa do outro lado também tem a verdade dela. A divergência, ela pode causar um choque de ideias. A questão é, se ou sendo que eu traga a luz da palavra e avaliar cada ação, a começar pelas minhas, dentro da luz da palavra, eu tenho plena consciência quando o erro é meu. É nós que muitas das vezes não gostamos de admitir. Então, liberar perdão, falar de perdão, é algo muito, muito difícil. É algo que é muito forte e é muito pesado, porque vai de confronto com a nossa alma. E muitas das vezes até mesmo com a nossa própria consciência, porque queremos que o outro pague. A ação de justiça, nossa ação humana de justiça, que muitas das vezes, como eu sempre vou defender isto, nossa ação de justiça muitas das vezes é vingança. E isso é tema para outros vídeos, para outras aulas. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre esta ação do perdão. Eu preciso entender o perdão a começar pelas minhas próprias atitudes. Eu preciso aprender a me perdoar. Eu preciso olhar para mim e afirmar em mim a certeza. Eu tenho que estar seguro. Eu tenho que conhecer os meus caminhos. Por isso que eu volto para a Bíblia. A Bíblia me ensina. No Salmo 105, versículo 109, a palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Eu preciso compreender isso e entender que a palavra me ensina. Não é sempre dentro do meu querer. Às vezes o meu querer não condiz com o que a Bíblia me ensina. Às vezes a minha atitude não condiz com o que a Bíblia nos ensina, com o que a palavra nos rege, o que o Espírito Santo nos move por dentro. Isto é fugir da aparência do mal, isso é se transformar. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Quando eu começo a entender a base do perdão, com base na gratidão, vamos voltar nos vídeos anteriores, olha o poder da gratidão. Quando eu observo o poder da gratidão, quando eu observo o poder da oração, a minha oração sincera, olhar para mim, olhar para um arrependimento, me arrepender das práticas velhas, para que as coisas se façam novas, eu preciso entender, a começar a falar de perdão, eu preciso me perdoar e me sentir perdoado, com base na palavra do Senhor. Provérbios 10, 9 nos diz assim: o que anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os caminhos será conhecido e contaminado. Queridos, a palavra ela é clara. A minha integridade ela tem que ser pautada. Não é simplesmente no meu querer. A Bíblia vai me confrontar. Olha o que nós vimos nos vídeos anteriores. A Bíblia é para correção, sua justiça e transformação. É a palavra que me confronta. E nisso eu vou vivendo em gratidão, em integridade, e o perdão ele nasce. Porque isso vai transformar as minhas atitudes, me levando para uma vida segura. Mateus 5,14 diz assim: vós sois luz do mundo, se não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O monte não esconde a luz sobre uma cidade.
Trazendo isso para o nosso dialeto, dentro do perdão, o pecado não pode esconder esta luz. O perdão é a luz que me traz de dentro para fora. Essa luz que me faz brilhar, compreendendo o perdão a começar em mim. Depois que o perdão ele é pautado em mim, eu adquiro força, compreensão para perdoar o que está em minha volta. Então eu cresço na fé, cresço no entendimento. O que era falso, as coisas que eram mentirosas, começam a se transformar, trazendo em mim uma vida de honestidade, uma vida simples, íntegra, de gratidão, exaltando o nosso Criador. Pense nisso, queridos. Pense nesse poder, porque o perdão é uma chave que você vira, não só no mundo físico, mas no seu mundo espiritual, lhe trazendo cura, libertação. E você absolve o poder da salvação. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.